Olá, nesse vídeo eu vou mostrar como configurar petróleos no simulador Easy. Bom, inicialmente vou criar um novo projeto. Esse novo projeto vai fazer uso da biblioteca de engenharia de processos, que é a que nos interessa no momento. Existe também a biblioteca para sistemas de água e vapor d'água. Vamos usar a biblioteca de engenharia de processos. Ok. Na configuração de substâncias e termodinâmica, inicialmente, por padrão, inicia-se somente com a água entre os componentes. O que vamos fazer é criar um óleo, ou um petróleo. Para isso, precisamos entrar aqui na janela de gerenciamento de óleos. A primeira coisa a fazer é criar um novo óleo e entrar com os dados deste novo óleo. Eu vou utilizar os dados do óleo ou petróleo Medanito, da Argentina. Temos aqui algumas configurações que eu retorno depois. Dados deste petróleo estão disponíveis livremente na internet. O que temos é uma curva de destilação PEV ou TBP. Os dados estão em graus Celsius. Aqui entramos com os dados desta curva de destilação, entre fração destilada e o valor medido, a temperatura medida. As frações destiladas para este caso estão disponíveis em valores fracionários, enquanto as temperaturas são valores redondos. Eu vou colocar aqui alguns dados. Não são todos os dados disponíveis para esse experimento, só para que fique um pouco mais ágil aqui. Então eu vou entrar alguns dados. Porém, um espaçamento razoável, não muito superior a 10% de fração destilada para cada ponto. Estão disponíveis experimentos até esta fração destilada de 85%, 580 graus Celsius. Ok. Também está disponível o grau API deste óleo, que é 33. E são fornecidos dados experimentais para alguns leves. Eu vou marcar aqui que eu quero utilizar esses dados experimentais de leves. Caso contrário, o sistema geraria os leves automaticamente em função da curva. Mas para que tenhamos uma pressão maior desses leves, é interessante que tenha esses dados experimentais. Que são esses: dietano a N-butano. Ok. Preenchido esses dados, a primeira coisa a fazer é verificar se os dados fornecidos podem ser bem ajustados com a distribuição assumida no software. A gente pode ver que aconteceu aqui um ótimo ajuste. Feito isso, a gente pode gerar os pseudocomponentes para representar essa curva. Aqui nas configurações eu selecionei que quero 30 pseudocomponentes, poderia alterar esse valor, que eles serão cortados em frações destiladas constantes. Poderia desmarcar aqui para que eles fossem cortados em diferenças de temperatura constantes. Vou colocar frações destiladas constantes. Aqui o volume do primeiro corte, 2%. Como não temos nossos dados experimentais o ponto inicial e final da curva, essa opção marcada ou não aqui vai ser irrelevante. Então, vou verificar como é que ficam esses cortes. Mandei cortar o experimento. E temos aqui os pseudos. A gente pode ver aqui nessa aba também os pseudo gerados, juntamente com os leves. Essa nomenclatura aqui segue o padrão selecionado neste ponto. A gente poderia alterar aqui esse padrão de nomenclatura. Podemos observar aqui também que temos os leves e depois os pseudos. Temos uma transição aqui aparentemente
adequada entre leves e pseudos, caso contrário teríamos que revisar ou os dados da curva ou os dados dos leves. Se ficasse uma coisa, algo incompatível entre essa transição de leves para pseudos. Uma vez que a gente julga que está adequado, a gente pode então instalar este óleo. Instalar no sistema para que ele possa ser usado nas simulações. Se não instalarmos, ele vai ficar salvo aqui, mas não vai ser possível utilizar nas simulações. Então, instalamos este óleo e fechamos. Uma vez instalado o óleo, os leves vão fazer parte da nossa lista de componentes e passamos a ter os pseudocomponentes aqui, na lista de substâncias. E isso é suficiente. Ok. Além disso, agora, para realmente utilizar esse petróleo, esse óleo, a gente precisa instalar uma fonte. Eu vou colocar aqui o mesmo nome, seria o nosso óleo medanito. E para que ele de fato seja aquele óleo, o que temos que fazer? A composição dele, a composição desse óleo tem que ser igual ao do óleo. Então a gente vem aqui, vou repetir o procedimento, na fração molar ou mássica, tanto faz, poderia entrar em qualquer uma das duas. Ao invés de preencher essa fração mássica, eu vou dizer, eu quero essa fração, essa composição de tal óleo. Seleciono aqui, do óleo. Temos apenas o medanito disponível, porque eu instalei só um óleo. Se tivéssemos mais de um, haveria mais de um item nessa lista. Ok. Feito isso, temos este óleo com a mesma composição do medanito, que é o que nos interessa. Não podemos ainda rodar simulações ou ver os valores das variáveis, porque não fornecemos informações suficientes. Temos 3 graus de liberdade aqui. Na verdade, temos que dar uma temperatura, colocar aqui 60, uma pressão, por exemplo, 4 atmosferas, e uma vazão mássica, por exemplo, 10.000 kg por hora, por exemplo. Com isso, fechamos os dados mínimos necessários e seria possível rodar uma simulação. Roda a simulação. E aí todos os dados são calculados. Bom, agora a gente poderia usar essa corrente para fazer simulações com trocadores de calor, separadores, torres e similares. Então, sobre a configuração de óleos, era isso.